E aí, galera, professor Goofy de inglês na área. E aí, eu sou o professor Tobé de espanhol na área também com vocês. Trazendo dicas para as provinhas do PAS, galera. Hoje nós vamos trazer para vocês dicas que funcionam para o PAS 1, para o PAS 2, PAS 3 e até o vestibular da UNB. É ou não é, Tobé? É verdade, provas do CESP têm algumas características interessantes que nós vamos mostrar para vocês aqui no que diz respeito à interpretação de texto. Você que está em casa desesperado porque você não sabe o que cai bem na prova, não se preocupe porque o foco da sua prova sempre vai ser interpretação. E nós vamos ensinar agora uma técnica milenar para vocês que nós descobrimos e vamos ensinar somente para vocês que estão aí acompanhando as dicas em casa. Elementos muito comuns de aparecer na sua prova, que são os elementos de totalidade e parcialidade. Olha só que legal, galera. Ué, mas o que é isso, professor? Elemento de totalidade, parcialidade? O que é isso? Que coisa esquisita esse nome. Olha só, é um termo, na verdade, não oficial, isso não é gramática, mas é interpretação. É muito comum de se encontrar em questões do CESP, galera, elementos que dão ideia de totalidade. Por exemplo, tudo, nada, todos, ninguém, sempre, nunca, a maioria, somente, unicamente e vários outros termos que dão essa ideia de extremismo. Ao passo que também vocês podem encontrar termos de parcialidade. É verdade, vários termos de parcialidade, como por exemplo, pode, é possível, alguns, às vezes, palavras que estão no texto muitas vezes para possibilitar, para dar condições para que algo seja aceitável. A dica para vocês é o seguinte, galera, quando vocês verem um item, não importa se o texto está generalizando ou não, o texto sempre vai ser a verdade absoluta. Se o texto falar todo mundo gosta de chocolate, não importa. Mas se o item falar todo mundo gosta de chocolate, pô, todo mundo? Ah, eu conheço uma pessoa, então não é todo mundo. A generalização, ela é tendenciosa, olha o termo que estamos usando. Tendenciosa. Isso, tendenciosa a ser o quê? Errado. Essa é a dica para vocês. Quando ver qualquer um desses termos, gente, estando botando em português, que se não é de inglês, não é de espanhol. Não. Isso é de interpretação. Até nas provas de português, você vê um item generalizando. E lembrando, não precisa ter as palavras, são exemplos comuns. Se um item falar os homens são, as mulheres são, é um item que está o quê? Generalizando. E ele tende a ser errado. Isso aparece bastante, não é? Parece. É interessante que as pessoas às vezes focam nesses elementos. Ah, o Goofy e o Tobé falaram todo, tudo, nada, sempre, nunca, mas realmente tem que prestar atenção nesses detalhes quando fala os homens, as mulheres, as crianças, né? Não precisa estar exatamente esses elementos aqui presentes. O simples fato de você generalizar já pode dar essa ideia. A dica para vocês é o seguinte, galera, que você que está em casa, fica ligado que podem aparecer só um, né? Posto dos 10 apareceu só um lá na sua prova. Como teve a prova de 2014, PAS, primeira etapa. Foi demais. E nós demos essa aula para os nossos alunos, falando exatamente desses elementos de totalidade e parcialidade. Foi sensacional. Na prova de espanhol, de 9 questões do tipo A, 6 com elementos de totalidade e parcialidade. No inglês, 5 desses 9 itens tinha os elementos. Ou seja, você já tinha uma noção ali da resposta. Claro que não é certeza, mas uma noção só de usar as dicas que estão dando para vocês. Então, olha só. Totalidade tende, olha o termo, tende a ser errado. Estatisticamente, a gente mostra em sala de aula, nossos alunos acompanharam aí. A tendência realmente é de ser errado. A parcialidade? A parcialidade tende a estar correto, tá certo? São termos que ajudam a possibilitar uma ideia, a dar condições para que uma ideia seja utilizada dentro do texto ou dentro da questão. Falar para vocês, todos os alunos vão fazer a prova do PAS? Errado. Ninguém vai fazer a prova do PAS? Errado. Alguns vão fazer? Olha aí. Então a ideia para vocês é o seguinte, galera, qual a dica? Vocês vão ler lá os itens, tá? Encontrou algum desses elementos, alguma ideia de extremismo, já circule, isso tá com cara de errado. Vai no texto, porque às vezes o texto pode concordar. Estatisticamente tende a não concordar com o extremismo, mas se o texto falar todo mundo gosta de chocolate e o item falar todo mundo, é interpretação de texto, tá certo? Mas o que é comum é, de acordo com o texto, alguns, pode, é possível, tende a ser o quê? Certo, beleza? Olha aqui, ó, exemplo para vocês verem aqui, galera. Olha aí. Prova do PAS, primeira etapa 2003, só para ter uma noção. Aí um item, só um item aqui, ó. Um perfil de carreira depende exclusivamente das características individuais. Quer dizer, eu acho que tá certo, professor. Eu acho que tá certo. Você acha que tá certo, Eu professor? acho que as pessoas têm características individuais, são importantes. Se não tiver, já era. Mas são importantes, mas depende exclusivamente? Olha.
Sacaram a ideia? Cuidado. A limitação do exclusivamente, unicamente, somente. Essas limitações, elas tendem a ser errado. Esse item estava errado por causa do termo exclusivamente. São importantes? São, mas não exclusivamente. Gente, lembrando para vocês que lá na prova não vai estar escrito em caixa alta e vermelho, tá? O aluno vai esperar, vai olhar. Eu não vi nada de vermelho lá, não. Galera, você tem que descobrir esses itens. Diga para vocês, olhe com outros olhos. Caça um item, circula, beleza? Olha esse aqui de espanhol. Olha só, pessoal. Nesse item de espanhol, nós temos aqui uma situação bem interessante, ó. Todo el mundo passa el dia em frente ao ordenador. Queridos, eu não vou falar o que é ordenador para você que está assistindo esse vídeo aí em casa. Eu não faço ideia do que é. Não vou falar, não vou falar. Ah, tô bem, ordenador será o quê? Quadro? Ordenador será o celular? Ordenador será o quê? O que será ordenador? Não importa. Não importa mesmo, não importa. Pensa bem, pessoal. Olha só. Todo dia, ou todo mundo passa o dia em frente a alguma coisa. Peraí. Professor, eu passo o dia em frente ao ar? Não, professor, você não passa o dia em frente ao ar, o ar está em nossa volta. É verdade. Não necessariamente passamos o dia em frente ao ar. O ar está na sua frente. Eu passo o dia em frente ao celular. Em celular. Você pode passar o dia em frente ao celular. Mas pessoas que nem têm celular vão passar o dia em frente ao celular? Não tem lógica. Então, você percebe que mesmo sem saber um vocábulo, e muitas vezes os professores dizem assim, se você não sabe, deixa em branco. Queridos, o que nós estamos aqui é para dizer para você que alguns itens que você terá alguma dúvida, você pode retirar essas dúvidas através desses elementos de totalidade ou de parcialidade. Nesse caso específico aqui, você chegou à conclusão de que ninguém, tá certo? No mundo vai ter alguma coisa que passe o dia em frente durante 24 horas, tá? O dia inteiro. É difícil ter isso, né? Todo mundo. Generalização. Alguém, todo mundo passa o dia em frente. Não temos isso. Então o item já está de cara o quê? Errado. Tá Ao final, vamos dizer, ordenador quer dizer computador. Ah, mas tem um bando de gente que passa o dia em frente ao computador, mas todo mundo, o erro foi a generalização. Você fala, algumas pessoas passam o dia em frente ao computador. É até aceitável. Todo mundo, generalização. Agora olha a parcialidade, olha que legal. Olha aí. Questão do País 2, 2003, fala assim, a cura para algumas doenças pode ser possível através da biotecnologia. Galera, biotecnologia, tecnologia de bio é o quê? Vida, tecnologia da vida. Você acha que é possível que a biotecnologia encontre a cura para algumas doenças? Algumas. A Golf, olha, mas e se a gente passar milhares de anos sem encontrar nenhuma cura através da biotecnologia? Ele disse, algumas vezes, pode ser possível, como pode não ser. Sacar a ideia? Pode ser, como pode não ser. Então, a parcialidade, dois elementos de parcialidade, nem associando com possível, dois elementos de parcialidade, tornar esse item bem aceito, você não precisava nem ler o texto. O item está certo. Você mata questões sem precisar ler o texto. Olha esse de espanhol aqui. Olha aí, ó. A tecnologia pode afetar a nossa relação com os estudos. Ah, você está em casa agora e eu tenho certeza que você já passou por essa situação. Você está estudando para a sua prova, aí da escola, está todo feliz da vida e tal, e aí você decide mexer no seu WhatsApp, você decide mexer no Facebook, você decide mexer no seu Snapchat, você acaba não estudando nada para a prova. Você tem que prestar atenção, aluno. Queridos, a tecnologia realmente pode afetar. Pode. Ela diz que a tecnologia afeta? Não necessariamente, né? Ou seja, pode afetar? Pode. Deu essa possibilidade. São termos, esses itens de parcialidade, esses termos de parcialidade dão possibilidades, dão condições para que o item fique correto. Beleza, galera? Então, recapitulando, lembre-se disso, vai sempre na hora de ler os itens de interpretação, procurar elementos ou a ideia que, lembrando, não é a palavra que vai tornar, é a ideia final do item. Deu uma ideia de generalização, totalidade ou extremismo, tende a ser errado. E detalhe, pessoal, você que está assistindo esse vídeo, lembra do seguinte no dia da prova, tá? Você vai analisar a questão, você vai analisar o item, você vai observar, e aí, poxa, bateu a dúvida, circula os elementos e olha, poxa, na dúvida, a tendência é que esteja certo ou que esteja errado, de acordo com o que nós falamos nesse vídeo de hoje. Isso aí, ó. Tendência, galera, totalidade tende a ser errado, parcialidade tende a ser correto. Isso aí, galera. Sucesso pra vocês na provinha do Paz, galera. Arrebenta! É isso, tchau, tchau!